primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e por ter nos acompanhado ao longo de 2021, né, pelas redes sociais, pelos webinars, cursos e até o congresso. Então, já vou dar um lembrete, né, para quem ainda não fez, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, ativem o sininho, né, para que vocês consigam receber as nossas notificações. Também iremos lançar novos cursos e outras opções, tá bom? Bom, sem grandes delongas, porque esse é um webinar bem especial. O webinar de hoje nós iremos apresentar as novas funcionalidades que já foram incorporadas no REDCap desde o ano passado, né, desde o final do ano passado. E só lembrar que a depender da instituição, né, que você utiliza o REDCap, podem ser que essas funcionalidades elas já estejam sendo disponibilizadas ou elas ainda podem demorar mais um pouquinho. Mas a gente vai conversar mais sobre isso e saber quais são essas novas funcionalidades hoje com as especialistas, né? Então, temos a professora doutora Kátia Regina, ela é a diretora, né, do consórcio REDCap Brasil, pesquisadora do INCOR, e a Jéssica, que muitos conhecem também, que faz parte do consórcio REDCap Brasil. Meninas, é com vocês. Boa tarde a todos, muito obrigada, Márcia, pela apresentação, pela introdução do nosso webinar. Agradeço aí a presença da nossa audiência. Como a Márcia disse, é muito gratificante chegar ao final do ano e contar aí com a participação e a presença de vocês nas atividades promovidas pelo consórcio REDCap Brasil, né? É um prazer tê-los conosco, agradecemos realmente pela presença. Esse encontro é para trazer para vocês as novas funcionalidades, é aquilo que nós chamamos de What's New, What's Next, é a apresentação, na verdade, né? Então já vou colocar aqui os conflitos de interesse, é a apresentação que o Rob Taylor normalmente faz no congresso, tá? Então ele esteve conosco no nosso congresso, que foi em março, e eu tive a oportunidade de participar do Congresso Internacional que aconteceu em setembro. Então, até esse slide mesmo é dele, tá? Foi cedido. Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira parte da apresentação, o que nós apresentamos para vocês no ano passado, nesse mesmo encontro de final de ano. Então, o que foi implementado. Depois nós vamos apresentar o que já está implementado, e vamos terminar a apresentação com molho extra, falando do que vem por aí, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Uma das novidades que nós tivemos no REDCap e que podemos utilizar bastante ao longo deste ano foi o Field Embedding. Então, para quem não conhece, é uma forma de nós configurarmos os campos dos formulários com um layout um pouco mais amigável, né? Então, deixar o formulário mais horizontal. Então, notem a disposição dos campos neste formulário, quanto mais que dá para aproveitar e aproveitar o espaço mesmo. Inclusive, nós podemos colocar imagens, né? Então, esse daqui foi até um exemplo cedido pela Jéssica, colocar desenhos nesse Field Embedding e clicar nas opções. Então, acaba sendo uma maneira de melhorar o layout, torná-lo mais amigável. Eu acredito que vários de vocês aí utilizam Field Embedding agora nos formulários de coleta de dados. Uma outra novidade também que tivemos e que alguns têm utilizado em seus projetos se refere ao uso de Missing Codes. Missing Codes é uma funcionalidade que permite que nós atribuamos um valor já por padrão da ferramenta para aqueles tipos de dados faltantes. Uma informação não aplicável, um dado desconhecido, uma informação que o paciente não quer responder, um dado nulo. Então, o REDCap fornece uma série de opções. Então, lá em Adicional Customizations, em Product Setup, você seleciona, arrasta realmente para essa caixinha as opções que você quer utilizar no seu projeto. E no exemplo que eu trago aqui para vocês é de exames laboratoriais, que é uma problemática. Eu não sei se a albumina está ausente ou tem pessoa que, por exemplo, colocaria o 0 para dizer que está ausente. Qual que é o problema de eu colocar para um parâmetro laboratorial 0? O problema é que o 0 pode ser um valor do exame. Então, é incorreto, não é uma boa prática. Com o Missing Code, quando ele está habilitado, vai aparecer esse M abaixo aqui e você pode escolher
exatamente a informação que você configurou na tela anterior, tá? Então, se eu escolhi desconhecido, aqui só vai aparecer desconhecido. Se eu optei por ter outros tipos de missing code, ele vai aparecer as outras opções, tá? Então, seria uma forma, por exemplo, de lidar com dado faltante para exame laboratorial. Nós apresentamos isso no nosso encontro, né, do ano passado, aqui é só para relembrar, recapitular, se alguém não teve a chance de usar essa funcionalidade. Uma outra funcionalidade que veio para ficar e fez total sucesso é o DAG Switcher. Então, vocês sabem que o REDCap é muito útil para estudos multicêntricos e que nós utilizamos uma funcionalidade que é o DAG, que é Data Access Group, para particionar o banco para diferentes centros, mas mesmo assim manter uma base única e centralizada. Com o DAG Switcher, nós conseguimos fazer a mobilidade do mesmo coletador ou de um colaborador entre diferentes centros. Então, imagine o cenário que o teu coletador precisa coletar dados no centro A, B, C, D, e aí você atribui ele, mas você precisa garantir que realmente ele vai ter acesso somente àqueles centros, tá? Então, é uma funcionalidade que começou como um módulo externo e que rapidamente ganhou gosto e que agora já está incorporada na ferramenta mesmo, no software, como uma funcionalidade nativa. Temos também, né, o eConsent Framework, que é uma funcionalidade que foi adicionada ao REDCap no ano passado e foi bem usada este ano, que se refere a um framework específico para obtenção do termo de consentimento, de acordo com normas internacionais. Então, tem todo um workflow para isso, desde desenvolver o formulário, configurá-lo como survey, enviar ao participante, obter o consentimento e automaticamente é gerada uma cópia PDF que é armazenada nos arquivos do REDCap, tá? E este consentimento ele pode ser preenchido, né, pelo paciente numa visita presencial, de maneira eletrônica, pode ser preenchido também totalmente remoto, seja por e-mail ou por mensagens de texto usando um telefone celular, tá? Tem sido também bem utilizado, no Brasil já temos alguns casos de uso bem interessantes. E uma outra novidade que também nos deparamos aí nesse período foram os Alerts e Notifications, que é uma funcionalidade que também nasceu a princípio como módulo externo e devido à usabilidade e à importância foi incorporado como uma ferramenta nativa no REDCap. Uma das vantagens muito interessantes dessa funcionalidade é que nós conseguimos enviar os alertas, as notificações, não apenas para quem faz parte daquele projeto, mas inclusive para pessoas externas ao projeto. Então, vamos falar um exemplo. Imagine que você tem uma inscrição para um curso de treinamento de pesquisadores e você precisa gerar um resumo dessa inscrição para o programa de pós-graduação, para a secretaria. Então, pode ir realmente um alerta que alguém se inscreveu com um resumo desta inscrição, tá bom? Então, os cenários são os mais variados possíveis, não precisa ser cenário só de pesquisa, como nesse exemplo eu tenho um caso que é um alerta para o coordenador de pesquisa quando o paciente assina o termo de consentimento e outro é o alerta para quem faz a adjudicação de óbitos. Quando tem um óbito, esta pessoa recebe a notificação para que ela possa validar a data do óbito, a causa do óbito, entre outros detalhes. Bom, chegou o momento de falar das novidades. Então, tudo isso foi o passado, olhamos para trás, viram quantas coisas novas. Quem daí de vocês já estão usando essas funcionalidades mencionadas até agora? Agora vamos para as novidades que foram incorporadas ao longo do ano. Tivemos novidades no que se refere a desenvolvimento de projetos, tá? Para a parte de desenvolvimento de projetos, este daqui, ele é antigo, sempre se falava em congresso e de fato agora veio e já está na ferramenta, tá? Que seria nós termos um banco de questões já prontas, um banco de opções de perguntas, como se fosse uma verdadeira biblioteca de elementos de dados e que foram desenvolvidas por instituições vinculadas ao NIH. Então, notem que quando agora vocês forem adicionar um novo campo, antes era só adicionar um campo, matriz, agora também tem a opção importar from
Field Bank. Então, nós temos agora um banco de perguntas, um banco de campos. E aí, como que isso funciona? Na hora que eu clico ali, aparece uma caixa como esta, e aí vocês podem selecionar um catálogo específico que eu já vou mostrar ou fazer busca por termos. Neste caso, eu coloquei a palavra idade, mas em inglês, tá? Porque essa taxonomia é toda em inglês. Notem que, como eu não fui nem um pouco específica, idade é uma variável, pode ser idade de quem? Até do cachorro, né? Então, notem que retornou 1.868 opções para a variável idade. Se eu gostei da primeira, eu vou adicioná-la no meu REDCap. Então, é uma forma de vocês construírem bancos de dados de maneira mais rápida e alinhada com alguma taxonomia internacional, porque vai trazer a codificação e a estruturação da taxonomia internacional. E como que isso, né, como que eu vou saber quais são as taxonomias disponíveis? Até o presente momento tem 14 catálogos, então 14 entidades que disponibilizaram a documentação, tá? Então todos vinculados ao repositório de Common Data Elements do NIH. Então vocês podem ver, por exemplo, quem trabalha na área de câncer tem o NCI, tem a parte de neurologia que é o NINDS, depois dá uma navegadinha para vocês verem quais são, tá? E aí vocês já estariam utilizando isso. Então, só para fechar aqui o conceito, tá? Todas essas padronizações, elas são vinculadas ao NIH, que é um dos grandes sustentadores do REDCap, é quem patrocina o REDCap nos Estados Unidos. Então, foi feito um acordo com o NIH, até para alavancar a pesquisa no sentido de padronização, as pessoas usarem variáveis comuns, né? Então, por enquanto, são essas as entidades que estão participando, mas segundo o Rob, a ideia é que isso expanda e que no futuro breve aumente bastante o número de instituições que vão disponibilizar. Um dos problemas, tá, é que é idioma da língua inglesa, às vezes espanhol. Acredito que taxonomia na língua portuguesa praticamente a gente não tem, tá? Mas vamos ver aí. Passar para a Jéssica, eu sei que já está aparecendo alguma perguntinha, a gente vai deixar as perguntinhas para o final, tá bom, pessoal? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Kátia, obrigada, Márcia. Vamos lá, agora eu vou apresentar para vocês algumas opções de action tags e algumas funções que elas estão surgindo no REDCap. Algumas dessas funções, elas já existiam através de módulos externos e também pela usabilidade foram sendo absorvidas ao longo das versões, ao longo do tempo, para funcionalidades nativas da ferramenta. Então, a primeira que nós temos é o Calc Text. O que acontecia? Aqui eu tenho para vocês os dois exemplos. Quando nós lidamos com campos calculados, nós só temos retorno numérico. Nós nunca conseguimos ter um retorno em formato texto. Então, a Action Tag Calc Text, ela veio justamente para conseguirmos trabalhar com um retorno em texto. Então, aqui no caso eu tenho a faixa etária, mas se eu tivesse um score ou algum outro tipo de classificação, é possível também agora categorizarmos de forma escrita. Então, aqui eu trago a diferença para vocês de um campo calculado. Percebam que a lógica ela é a mesma. O que difere é o tipo de retorno que eu coloco. No campo calculado, eu coloco um retorno numérico, enquanto na Action Tag Calc Text, eu trabalho com o retorno em texto. Lembrando que, campo calculado, existe o tipo de variável campo calculado, enquanto quando utilizamos a Action Tag Calc Text, nós temos que trabalhar com uma variável do tipo texto. E aí, automaticamente, quando aplicamos a Action Tag, ele converte e fica semelhante a um campo calculado. Nós temos também a CalcDate. Basicamente, o que a CalcDate faz? Ela pode adicionar ou subtrair tempos em datas. Então, nós conseguimos adicionar tanto dias, ou subtrair dias, quanto horas e minutos também.
Então, aqui eu trago para vocês um exemplo. Eu tenho a data da inclusão do participante e eu já gostaria de ter cadastrado os tempos de follow-up em 7 dias e em 30 dias, porque eu quero enviar um alerta para esse participante, já com as datas que eu quero que ele retorne para vir falar comigo. Então, com a CalcDate, eu já consegui. A inclusão foi no dia 21, automaticamente eu tenho o dia 28, o dia 20 do 11. E a mesma coisa para as horas, né? Então, aqui eu tenho uma inclusão no dia 6 do 12, às 16h47. Adicionando 5 minutos, nós temos 17h32. E caso ocorra a diferença, a troca de dias, né? Caso eu inclua um número de horas, ele já faz também a troca para o dia seguinte. Então, ficou bem completa essa questão de adicionar e subtrair horas. E aqui nós também temos que trabalhar com o formato do tipo texto, com a validação de data ou data e hora. Então, aqui eu trago para vocês como que é feita a configuração da Action Tag CalcDate. E semelhante ao campo calculado quando lidamos com datas, nós podemos ter parâmetros em anos, em meses, em dias, horas, minutos e segundos. A próxima Action Tag que nós temos é a SetValue. Para quem já trabalhou com a Action Tag Default, ela é muito semelhante. Porém, quando nós tínhamos a Action Tag Default, ela não permitia a atualização desse dado caso o formulário já tenha sido preenchido. Enquanto que a SetValue, ela permite, toda vez que você entra no formulário e você teve alteração de informação, ele vai reconfigurar o valor. Então, aqui eu tenho um score, por exemplo, que ele lida em 2 variáveis com a questão da idade e em uma variável com a questão do sexo. São informações que já foram coletadas lá no período de coleta de dados demográficos. Então, para não ter a dupla digitação, eu estou autopopulando com SetValue, já tratando o sim e o não. Outra Action Tag é a Inline. Essa daqui eu confesso que eu adorei quando eu vi funcionando, porque muitas vezes a gente faz o upload de um arquivo e às vezes a gente tem dúvida se subiu o arquivo certo. E aí você vai olhar o título do arquivo, tenta ver se está certinho. Aqui nós temos a diferença de variáveis do tipo File Upload sem a Action Tag e com a Action Tag. Então, percebam, a imagem, ele mostra a imagem inteira e no caso de um PDF, ele põe a barrinha de rolagem aqui do lado para termos acesso a todo o conteúdo do arquivo. Então, ela ficou muito legal. E é só inserir a Action Tag inline na área da Action Tag. Temos a Hidden PDF também, que basicamente ela oculta variáveis do nosso formulário no momento da exportação de um PDF. Então, aqui eu tenho exatamente o exemplo do autopopular. Percebam que eu tenho variáveis que são de adaptação, onde eu preciso converter o valor da idade para a resposta sim ou não. E eu tenho que converter a questão do sexo para sim ou não. Então, se eu for fazer a exportação deste PDF, não convém eu colocar essas minhas variáveis que são de conversão de valores. Então, usando a Action Tag, elas não aparecem no momento do download do PDF. Ela pode ser aplicada para PDFs que estão em branco ou PDFs que já contêm dados. Rich Text, ela também é uma Action Tag que ficou muito bacana. Então, quando nós temos variáveis do tipo texto ou tipo bloco de notas, nós podemos deixar o editor de texto personalizado. Então, aqui em cima eu tenho a variável sem a Action Tag, então é um campo de texto simples, é um bloco de notas simples. E aqui embaixo eu já tenho com a utilização da Action Tag. Então, a pessoa que está inserindo o dado
poderá colocar um texto em negrito, mudar a cor, colocar em tópicos. Ela consegue personalizar o texto que ela está inserindo. Também é bem simples, é só colocar o nome da Action Tag. E para fechar essa parte de lógicas, nós temos a questão das funções especiais. Então, aqui eu tenho a coleta do meu nome e a data de inclusão. Então, percebam quantas funções nós temos agora. Nós podemos obter caracteres que estão localizados à esquerda e a gente parametriza o número de caracteres que queremos ver. À direita, a contagem do número de caracteres do campo. Localizamos um caractere, então no caso eu coloquei aqui para localizar o caractere E. Ele me falou que está na segunda posição. Eu quero um conteúdo que está entre um intervalo. Eu não quero nem a esquerda nem a direita. Eu quero num período, num bloco. Eu coloco quantos caracteres após o início, quantos eu vou querer ao todo, e ele pega para a gente. A função de concatenar, então percebam que eu estou concatenando a informação do meu nome com a data. Posso converter todos os caracteres para a letra maiúscula, todos os caracteres para a letra minúscula. E esta última fica um pouquinho difícil de perceber, mas caso o participante, sem querer, insira espaços antes de digitar ou espaços depois de digitar, esses espaços eles são armazenados no banco de dados. Então, essa função aqui, ela remove somente espaços que estão antes ou espaços que estão depois, tá? O que está no intervalo entre os caracteres não exclui, só o que está no começo e o no final. E questão importantíssima, aqui eu tenho retornos que são retornos em texto e retornos que são em números, né? Então, lembrando, tudo que é numérico, nós trabalhamos com variáveis do tipo campo calculado. E tudo que é retorno textual, nós temos que trabalhar com a variável do tipo texto, utilizando a Action Tag CalcText. Então, agora eu vou passar novamente para a Kátia falar um pouquinho das novas funcionalidades de survey. Bom, na área de surveys foram feitas várias melhorias, né, no sentido ali do que nós já tínhamos de função, mas de função nova mesmo que foi incorporada foi a possibilidade de salvarmos um PDF com as respostas completas que foram preenchidas de uma survey. Então, note que nós temos que ativar isso em Survey Settings, que eu quero, então eu digo em que evento que está, quando é longitudinal, então eu quero convite aos participantes, eu quero em formato PDF. Eu criei este campo e quando eu vou para o meu formulário, eu localizo as respostas em PDF. Caso o participante tenha aquela possibilidade de entrar e editar um formulário, vai sempre ficar armazenada a última versão do PDF. Utilidade, quando você precisa lidar com esse PDF, enviar, por exemplo, como um anexo de um alerta, enviar para outras pessoas, para algum setor de auditoria. Então, acredito que vocês vão encontrar utilidade, sim, sem dúvida nenhuma, para essa nova funcionalidade. Foi criada provavelmente para atender alguma demanda solicitada lá fora, mas nós também aqui vamos encontrar casos de uso interessantes. Uma outra que é bem simples, mas que faz a diferença, quando nós colocamos uma survey como offline, não sei se isso já aconteceu com vocês em estudos, ou quando vocês usam uma survey para operacional, simplesmente fica ali que a survey está fechada. Agora vocês podem configurar o texto que quiserem, colocar imagem, o que for do interesse, para que esta página tenha essa sinalização de que, porventura, aquele questionário não está mais apto para ser preenchido, tá? Então, essas seriam as duas principais novidades de survey. Vamos partir agora para uma parte de parametrizações específicas, e eu acho que o marco mais interessante que nós tivemos aí neste ano de 2021 foram os Project Dashboards, que na verdade eles vieram com a versão 11 do REDCap. Então, quem instalou a versão 11 já tem acesso a essa funcionalidade,
que inclusive foi tema do nosso último webinar, então eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, né? Caso vocês tenham interesse, vocês voltam lá no YouTube no webinar de outubro, nós tivemos uma sessão específica para falar desse tema, tá? Então, Project Dashboard é uma funcionalidade nativa do REDCap, tá aqui até a setinha mostrando, tá? E ele serve para quê? Para você criar web pages com informações do teu projeto. Pode ser informações textuais, pode ser a página do projeto com orientações para o participante da pesquisa, com link para ele se voluntariar para participar, mas também pode ser painéis mesmo interativos dinâmicos com dados de monitoramento do estudo. Nós podemos colocar gráficos, tabelas, imagens, vídeos, links externos, não há limites para esse tipo de funcionalidade. Por meio das Smart Charts, nós conseguimos criar gráficos diferentes no REDCap, tá? Então, nós podemos criar gráficos em formatos que nós não tínhamos antes. Para quem lembra daquele report stats do REDCap, lembrem que a gente só tinha um gráfico do tipo de barras ou de pizza. Com esses Smart Charts, vocês conseguem fazer o donut, que é muito mais elegante do que o pizza, né? Vocês conseguem fazer gráficos com 2 variáveis, 3 variáveis. Então, realmente, existe uma capacidade muito maior de elaboração de gráficos. As cores são padrão, tá, do REDCap. Embora eu adore esse rosa, não foi escolha minha, tá? É escolha padrão do sistema. Aqui é um exemplo de dados reais de um projeto nosso, então só para vocês verem, sexo segunda década de vida, eu tenho essas 2 variáveis no projeto, fica claro, né, que nós temos mais mulheres na 10ª década de vida, né, então sabemos que as mulheres, de certa maneira, vivem um pouco mais do que os homens, raça. Aqui eu tenho um marcador de insuficiência cardíaca segundo o sexo, também é legal de ver assim, e o número de comorbidades por década de vida, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí de algumas formas de exploração, tá? Aqui também é um outro exemplo real nosso, que são os indicadores de progresso do estudo, então a gente consegue diariamente checar quantos pacientes nós temos no estudo, quantos cumpriram 30 dias, 180, como que tá os principais indicadores no sentido de readmissão, mortalidade. Então, é uma forma rápida de você ver aquilo que mais te importa, tá? Dá para construir diversos tipos de dashboards com esta nova funcionalidade, e uma forma de facilitar o nosso trabalho é usar a funcionalidade Wizard. Por quê? Para usar o Project Dashboard, nós precisamos usar um novo conjunto de Smart Variables, que são as Smart Functions, Tables e Charts. Olha aqui a sintaxe delas, elas não são tão simples assim. Mas com o Wizard, o nosso trabalho fica bem facilitado, porque você clica no Wizard, né, e começa a desenhar o meu dashboard, clico no Wizard, e com 3 passinhos eu escolho qual é o tipo de gráfico, depois qual é a variável e os tipos de filtro que eu vou utilizar. E o próprio sistema já cria a sintaxe. Aí basta copiar essa sintaxe e adicionar lá no dashboard, tá? Então, aqui só para vocês terem ideia, tá? Os tipos de variáveis que nós podemos, de variáveis não, os tipos de funções que nós temos, né, das Smart Variables, que podem ser selecionadas, e que são de grande utilidade mesmo para essa construção. E elas basicamente estão aqui descritas nessa tabela. Então, nós temos Smart Functions, que se referem mais a dados agregados. Então, eu quero o valor mínimo, eu quero o máximo, então vamos pensar que eu quero o valor agregado da idade. Então, eu vou ter um único valor representando a idade de todos aqueles pacientes. Então, seja a média, o desvio padrão, então as medidas de tendência central, eu quero uma contagem. Então, são as medidas, as Smart Functions se referem a um valor agregado. Os Smart Charts já se referem basicamente aos tipos de gráfico. Então, você vai usar o nome do Smart Chart e o nome da variável que você quer. A Smart Table é para criar uma tabela com análise estatística descritiva, então com a descrição dos valores. E o parâmetro é o filtro adicional que você pode acrescentar
para cada uma dessas funções que você venha usar, que pode ser um evento, pode ser um DAG, pode ser um relatório que já foi pronto. Então, o parâmetro, ele é o último item da sua sintaxe. Ele vem depois das variáveis que você elencou, tá? Bom, das novidades que nós tivemos até o momento foram essas. Agora, o que nós temos de novidade? Esse slide também é do Rob Taylor, que usa bastante ele como exemplo para anunciar o que vem por aí. Isso daqui foi anunciado no Congresso, está em setembro, que seria os relatórios sendo disponibilizados a partir de um link público. Eu achei isso muito interessante. Logicamente que temos que preservar os dados pessoais, os identificadores. Nós participamos, nós aqui, a nossa equipe, de um projeto institucional multidisciplinar de Covid, onde mais de 20 especialidades precisam ter acesso aos dados. Com esses relatórios públicos, onde eu pudesse dar o acesso para as pessoas visualizarem seus dados em tempo real e exportar, logicamente, de maneira bem ajustada, seria perfeito. Evitaria muito trabalho se a gente tivesse isso disponível. Então, não tenho dúvida que vocês vão encontrar vários cenários também. E aí, para customizar, é liberar aqui o link público. Só lembrando, eu já falei isso em outras apresentações, o link público do REDCap não é um link localizável em busca de navegador, tá? Não é no Google que eu, link público está disponível no Google, não. Link público só significa que a pessoa não precisa ter uma conta no REDCap para acessar, tá? Você manda esse endereço dessa URL e é uma pessoa, às vezes é um professor que não tem conta no REDCap, ele vai conseguir ver a página do relatório, fazer a exploração gráfica pelos gráficos, né? Ver o que está acontecendo, ver a atualização que acontece com a inclusão de novos casos, tá? Então, eu gostei, vou usar sem dúvida nenhuma. Uma outra funcionalidade, esse daqui eu falo que eu escrevi pedindo isto, né? E fiquei feliz que, logicamente, não foi pelo meu pedido, estou longe de ter guiado isto, outras pessoas pediram também. Nós temos em User Rights muitas funções, né? Então, User Rights é muito bacana, mas o que faltava? Definir o que as pessoas podem exportar. Porque se eu der à Márcia o direito de exportar dados, ela pode ir lá simplesmente exportar tudo. Então, com essa nova função, nós conseguimos delimitar o que a Márcia vai poder exportar. Então, vamos dizer, né, Márcia, que a Márcia não pode exportar determinados formulários porque não é da área dela, ela não vai poder. Então, nós conseguimos realmente bloquear e até dizer como que ele vai exportar, se é o dado completo, se é o dado de identificado ou se nem vai ter acesso. Então, esse foi muito legal. E até quando o Rob anunciou, ele falou, isso daqui, na verdade, já era para ter sido resolvido há muito tempo atrás. Porque realmente era uma caixinha preta a exportação. A partir do momento que a pessoa tem acesso a exportar, ela exporta o que ela quiser. Se ela souber exportar, ela exporta tudo, né? Então, acho que foi um marco muito importante no sentido da gente poder agora assegurar o que cada um está exportando. Então, de novo, gostei muito, nota 10 aí para o time da Vanderbilt. Um outro que já tinha sido comentado e que ainda não estava, né, funcionando, ainda não está, tá? Foi anunciado de poder ter convites automáticos para surveys repetitivas. Então, o Rob só anunciou, está no radar dele para agora, para 2022, mas não está preciso a data que vai estar disponível, que é um outro problema. Imagine que você tem surveys diárias. Como que você vai criar uma sintaxe para este envio? Então, fica bem complexo, né? Então, já estão em fase aí de resolução deste problema. Outra funcionalidade bem interessante é o sincronismo do calendário do REDCap com qualquer funcionalidade de calendário que, porventura, vocês usem. Um Outlook, um Google Calendar da Apple, qualquer um que seja. Então, isso já existia um módulo externo e agora vai estar também na ferramenta, né, por padrão, como uma função nativa, esse sincronismo e que nós podemos, inclusive, ativar que a atualização seja sincrônica, tá? Então, é bem interessante também, acho que vem resolver algumas demandas aí de várias equipes que gostariam de ter alertas, que gostariam que esse calendário estivesse disponível de outra forma.
Já quase no final, uma outra funcionalidade se refere à organização lá do File Repository. Nós acabamos até usando pouco, né? Uma baita funcionalidade. Agora nós teremos a capacidade de criar pastas, né, diretórios, como nós fazemos em nosso computador, e delimitar por diretório, por pasta, o que cada um pode ver, acessar. Então também é uma funcionalidade bem interessante aí que o Rob anunciou. E agora, acho que a maior novidade na versão 12 é ter, né, os projetos com a capacidade de serem multilingües. Então, este foi a grande novidade da versão 12. Enquanto na versão 11 foram os Project Dashboards, que causou, assim, nossa, muitos aplausos e alegria aí da comunidade. Agora, outro que realmente trouxe também motivo de comemoração é essa versão 12, que vai trazer a possibilidade de criarmos projetos multilingües diretamente na interface do REDCap. E o mais interessante ainda, tá, são telas aí do Rob, é que nós vamos poder, por exemplo, traduzir o que for desejado. Então, eu quero que fique em português e inglês a parte de coleta de dados, orientação de survey, um alerta, a interface para o usuário, tá? Meu REDCap é em inglês, por exemplo, mas o usuário que vai coletar, eu quero que modifique. Então, nós vamos ter aí uma possibilidade de mudar e ajustar várias coisas, tá bom? Então, ainda não tive, né, a oportunidade de ver, porque nós não estamos nessa versão, mas a ideia é que o próprio coletador, o usuário do sistema, selecione o idioma de interesse, isso já tem até com módulo externo, e ele vai preencher no idioma dele de escolha. Bom, pessoal? Então, seriam estas as novidades. Estamos aí com tempo para perguntas, não é, Márcia? Para comentários, então, esses eram os slides que tínhamos para apresentar para vocês. Ficaram animados aí com as novidades? Kátia, não acredito que você pediu aquela função só para não exportar dados, Kátia. Não acredito. Temos algumas perguntas, assim. Com relação àquele field do bank, né? O Clayton perguntou se vamos poder editar a variável quando você traz do banco, né? É possível, Kátia? Pode sim, Clayton. A parte do label? O label da variável? O ideal é que você só edite o label para manter realmente o nome da variável igualzinho da padronização internacional. E no campo da Action Tag, ela leva o código daquela taxonomia, tá? Então, depois vocês testem, vocês vão ver que quando vocês selecionam, no campo da Action Tag vai aparecer a observação de qual é a taxonomia. O código na taxonomia, na verdade, tá? Mas pode sim, né? É uma das vantagens. O problema é que realmente a pessoa já tem que partir para uso dessa taxonomia, tendo clareza do que ela quer, senão ela vai ficar mais confusa, né, do que tudo, porque ela vai começar a ver um catálogo com 14 entidades e com milhares de opções só para escolher idade, para escolher sexo, aí fica difícil, né? Então, sugestão, se vocês me permitem, escolha a taxonomia do interesse de vocês. Eu sou da área de câncer, vai para o NCI. Eu sou da área de neurologia, vai para o NINDES. Escolhe a taxonomia, começa a mapear as variáveis dentro da sua especialidade, dentro da área que você atua, e se porventura não atendeu, né, aí você procura em outras para compor. Mas tenha clareza exatamente do que é o seu formulário, senão pode começar a ter... Dá mais confusão, né? Dá mais confusão, porque você vai ter muita opção. Mas eu achei isso fantástico, legal. Era uma discussão que a comunidade já tinha bastante tempo e, de fato, agora está incorporado. A Ana Carolina, ela faz uma pergunta interessante, né? Essas novas funcionalidades devem ser instaladas pelos administradores do REDCap ou cada usuário instala conforme a necessidade? Bom, Ana, não sei qual instituição você é, caso você queira sinalizar para nós. Então, na verdade, é assim, ó, o administrador do REDCap é o responsável por definir todas as políticas de uso, frequência de update de versão, tá? Então, cada instituição sempre vai ter esse personagem, que é quem define o que eles vão disponibilizar para os usuários e em que momento, tá? Então, pode ser que a sua instituição não esteja ainda nem na versão 11, não sei se é o caso, tá? Porque eles estão estudando e vendo o que eles vão liberar.
Então, cada instituição tem uma política para fazer updates de versão. No hospital que nós trabalhamos, que eu trabalho aqui como pesquisador, o Hospital das Clínicas, no máximo é feito 2 updates ao ano. Não se faz mais que isso. Então, a gente consegue pegar, por exemplo, agora nós tivemos um update recente que nos colocou na versão 11 com Project Dashboard e tudo mais. Mas agora algumas action tags que a Jéssica mostrou hoje, não vai ter, tá, Moisés? Não vai ter. Então, vai ter que esperar mais um pouco. Uma próxima etapa para que seja feita a atualização. Ó, Kátia, deixa eu só te avisar, viu? Você que era determinada como a mãe brasileira do REDCap, não é mais mãe, você é rainha agora do REDCap, viu? Está rolando aqui no chat. Então, a Kátia agora é a rainha brasileira, ou a rainha absoluta do REDCap. Vou me esconder aqui, parando com isso aí, pessoal, por favor. A Lívia, lá de Barretos, né, ela comenta que no cálculo de texto, na hora de fazer as análises, o REDCap não entende aquelas respostas como categóricas, né? Por exemplo, não traz frequência e tudo mais. Você quer fazer algum comentário, Jéssica? Exatamente, Lívia. Infelizmente, ele considera como uma variável do tipo texto mesmo. Então, quando nós olhamos a parte gráfica, nós não temos acesso aos números, né? A Luciana faz o comentário, né, que é ótimo utilizar, né, o REDCap em várias línguas, mas o acesso em outros países é bloqueado. Seria possível alterar o acesso em outros países? Luciana, o Cleiton até comenta, né, que também na BP eles têm o mesmo problema, né, com essa esse é uma decisão interna. Então, o Cleiton também tem isso, desculpa, Márcia, e aqui no HC foi tomada essa decisão. Mas para o HC, está se cogitando acesso VPN. Então, a sugestão é que vocês escrevam, né, para os seus respectivos departamentos de informática e peçam essa liberação, porque a história não é para ser essa, mas nós aceitamos aí as normas e o regimento institucional, porque quem pensou nisso teve um motivo e teve uma razão, né? Nós queremos que tudo funcione do nosso jeito, mas quem está ali na governança sabe aonde estão os maiores desafios, mas acho que é importante sim que seja conversado quando vai fazer um estudo internacional, peça liberação, mande a lista com antecedência, porque a ideia é de uso global. Colocar o REDCap numa outra camada aí de acesso e não ter preocupação com o acesso de qualquer outro país, porque é seguro o suficiente para isso. Eu particularmente fiquei muito animada com o multilingual. Vai ser delicioso, né? Vai ser muito legal. E o Wizard, quem não queria um Wizard para a vida, né, gente? Quero isso, e chance, e muda. Não temos mais perguntas por enquanto, mas eu queria ouvir os comentários do pessoal. Quem já utilizou aquelas funcionalidades não tão novas, mas que foi lá no comecinho da apresentação. Quem tem mais dúvidas, algum comentário? A gente ainda tem alguns minutinhos, então aproveitem, né? O Roberto, ó, a Lívia comentando, né? O Wizard para Calculated Field ia ser um sonho. Ó, ia ser mesmo. A gente tem uma espécie de Wizard, chama Jéssica, o nosso Wizard, mas ia ser muito bom mesmo. O Roberto comenta, né? Pessoal, a partir de qual versão da 11, né, será implementada a função dos relatórios com link público? É 11. O Rob não deixou claro na apresentação dele, Roberto, sinto muito. Eu sei que ainda não está disponível, já foi lançado a versão 12 para quem é Standard, né? Para quem é LTS ainda não. Então a 12 para quem é Standard já está disponível, tá? O Multilingual. Então todas essas funções que eu falei hoje já estão disponíveis. Agora, para quem é instalação LTS, daqui uns 6 meses só que a 12 vai estar disponível. Eu acredito, segundo as conversas aí da comunidade, pode ser que antecipe. Então, não sei se você é LTS ou Standard, então também tem isso, tá? Dependendo do pacote que você instala. Às vezes, você é Standard, ela já vai estar disponível mais rápido. Vou fazer uma pergunta para vocês duas. É muito surpresa, mas na verdade ela vai ficar gravada no YouTube, não é mesmo? Então, se vocês pudessem tirar da bolinha de cristal de vocês algo que ainda não foi anunciado, mas que vocês gostariam muito, pode ser algo bem, bem inimaginável no momento, mas o que vocês pediriam para o Rob, se eles chegassem para vocês
e falassem, eu tenho um pedido para atender para vocês, o que vocês pediriam? Pode ser uma coisa louca hoje, mas quem sabe daqui a 5 anos a gente vai voltar lá, olha, gente, no YouTube. Elas previram isso. O Clayton já falou, pagar meus boletos. Vocês. Mas com o Red Cap, tem alguma funcionalidade ou alguma coisa que Eu vocês... gostei muito do Project Dashboard, mas eu gostaria que ele fosse mais funcional. Tudo bem que ele tem um wizard, mas que ele tivesse mais possibilidades. Por exemplo, se eu quiser fazer uma curva de marcadores laboratoriais, eu não consigo. Então, que a gente conseguisse colocar variáveis no tempo. Então, eu gostaria, sim, que ele tivesse essa possibilidade. E aproveitando o que eu estou falando, Matheus, muito obrigada aí. Então, é 11.3, já tem o report público, valeu aí por falar, né? Acho que isso é muito importante você ter lembrado. Eu não sei nem que versão que a gente está agora, mas eu acho que na nossa ainda não tem, mas muito obrigada, tá? Eu acho que isso, eu pediria dashboards mais funcionais. Nós usamos, né, ferramentas externas, mas eu gostei bastante do Project Dashboard. A gente está agora engatinhando, fazendo alguns exemplinhos em projetos nossos, e se ele fosse um pouco mais completo, seria fantástico, porque está tudo lá no Redcap, o dado, né? Para que a gente vai usar uma outra ferramenta? Dá para criar lógica, pega a Wizard Jéssica, ela põe lá umas lógicas para a gente e fica com os dashboards lá interessantes, certo? Certo. E você, Jéssica? Bom, eu iria na mesma linha da Luciana, do Roberto, com relação à exportação dos dados. Então, eu acho que se tivesse alguma coisa que já automatizasse a organização em caso de longitudinal e repetitivo, seria ótimo, né? Que isso realmente é algo que a gente vê que todo mundo sofre bastante na hora de exportar o dado, e aí acaba tendo lá 5, 6, 7 linhas para cada ID. Então, se já existisse isso, de sair todos os IDs em uma única linha, assim, o ID em uma única linha com todos os eventos e repetições, seria ótimo. Legal. A Luciana complementando, né? Ferramenta de exportação mais intuitiva, com opções de arrastar, né? Eu pensando num momento bem futurístico. Alô, Rob Taylor, conectar a câmera com o Redcap, aí você olha assim bem atentamente para a câmera, você tem que focar por uns 2 minutos, ele faz uma leitura e aí quando você loga vai estar todinho já o que você quer do seu projeto certinho no Redcap, entendeu? Do jeito ali que você já imaginou, com relatórios prontos, dashboards, né? Bem futurístico mesmo. Mais perguntas, pessoal? Arrasou, hein, Márcia? O problema é que os pensamentos nem sempre são tão organizados. Pois é, aí esse seria um pouco do problema, né? Ou você só falar e ele já ir montando, né? Assim, seria interessante também. Sim. Mas seria muito futurístico, né, gente? Mas a gente chega lá, ó, já estamos em 2021, deem só mais alguns anos. Mas é interessante ver, né? Quem utiliza aí o Redcap há mais de 5 anos, sinaliza aí pra gente o quanto que o software mudou. Mudou. Quantas coisas. Eu olho o projeto que eu tinha lá do passado, eu falo, que medo! Porque, na verdade, nós não tínhamos a funcionalidade. Então, nós nos organizávamos com aquilo que tínhamos. Então, por isso que nós estimulamos, sim, que as pessoas conheçam sempre o que tem para tomar as decisões certas. Porque senão você não vai escolher o melhor modelo, a melhor função. Tudo é permitido, vocês vão sempre ver isso, né? Quem usa o Redcap já tem isso. Já tem essa clareza. Qualquer botão que apertar, o sistema vai deixar. Mas só que será que foi a melhor decisão? Às vezes não foi. Então, por isso que é importante realmente saber a aplicação de cada uma delas, tá? Olha o Clayton lembrando que a primeira vez ele gastou 4 horas para construir 12 questões. Agora né? você pega do Fieldbank. Eu lembro das minhas lógicas. Eu olho para as primeiras que eu construí, para as de agora, gente, dá até vergonha. Guarda, deixa escondidinha, vai fazendo novas, melhorando tudo. Muita coisa muda. É muito interessante, né? O bacana é isso, as melhorias são constantes, né? E vem sempre coisas muito interessantes. Talvez você não vai utilizar de cara naquele seu projeto, né? Mas com certeza é alguém que necessitou e para ser incorporado assim na ferramenta, então é muito bacana isso.
Aguarda, toma nota, porque uma hora vai servir. Então, vocês já falem, olha, Sim, pode ser que em algum momento eu vou usar sim, né? é verdade. Olha lá, muita gente já utiliza há mais de 5 anos, né? E todo mundo aí que escreveu no chat realmente concorda que o RedCap hoje é outra ferramenta, né? Mudou para melhor. Kátia, Jéssica, se vocês quiserem ir dando as últimas palavras para fecharmos o webinar. Bom, eu só gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer estar com vocês ao longo desse ano, desejar a todos um bom período de festas e espero vê-los nos cursos o ano que vem, nos webinars no ano que vem. Então, estaremos aqui novamente em 2022 no consórcio RedCap Brasil. Também gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pela participação, pela presença, por terem nos acompanhado ao longo deste ano e desejar a todos um Natal feliz e um ano de 2021 com muita saúde e vários motivos aí para comemorar, muitas alegrias, muitas conquistas e realizações e mais RedCap. Nos encontramos aí nos cursos, nas atividades, sempre é um prazer rever aí nomes muito conhecidos e de pessoas muito queridas e os outros que nós vamos conhecendo também por meio aí do RedCap. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Boas festas e a gente continua se vendo por aí, tá bom? Tchau, tchau.